Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser o último vídeo da série do jogo completo 3D. Então já deixa aquele like que ajuda bastante o canal. Eu espero que você consiga fazer o joguinho até o final. E vamos lá para a última parte. Bom, para não ficar repetitivo, eu fiz o level design do level 3, que é a mesma coisa que o level 2. Criei um nó 3D, dei o nome de level 3. Adicionei aqui, ó, Child Node, o World Environment, a luz, o player. Fiz o grid map. Desenhei o grid map aqui bonitinho, adicionei a porta e adicionei a chave. A chave eu adicionei aqui bem escondidinha, para a gente poder ter um desafio de achar a chave, fugir do nosso inimigo que a gente vai adicionar e aí sim completar o level. Então é mais ou menos esse o meu level 3. Então vocês façam aí, seguindo os dois últimos vídeos, e vamos começar a partir desse ponto para não ficar muito longo. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o nosso inimigo. Ele vai ser um morcego. Nosso morcego vai estar aqui no nosso Asset Packs dos characters, dos personagens, Models Round Bat, que é o nosso morcego. Peguei aqui o ponto GLB, aí eu copiei e colei aqui nos nossos models, tá? Nessa pasta de models do nosso projeto, onde está o nosso Goobot também. E aqui está ele, tá? Na nossa pasta de models, vou clicar duas vezes nele, ele está aqui bonitinho. E aí a única coisa que a gente vai fazer é diminuir um pouco ele, vou colocar ponto 0,6. Vou vir na animação de idle e vou colocar em loop linear também, tá? E dar um reimport. Então vamos criar um nó para ele. Eu vou criar um nó 3D normal chamado Bat, nosso morcego. E aí eu vou fazer o que? Eu vou adicionar aqui o modelo e ele vai aparecer aqui. Ele não precisa de colisão, ele vai estar lá no céu, a gente não vai alcançar ele só vai atirar na gente para atrapalhar a gente. Agora eu vou habilitar o Editable Children, para a gente poder acessar a animação e disparar ela. E aí eu consigo colocar o autoplay aqui e eu vou salvar o nosso nó. Aqui na pasta shared vou criar uma pasta nova chamada enemies e vou salvar aqui, nosso pet. Bom, como eu falei, ele vai atirar, vamos criar a nossa bala. Vou criar um novo nó, mas dessa vez vai ser direto uma área 3D, porque ela vai reconhecer aonde ela vai bater, seja num jogador ou em outro lugar, e vai tomar uma ação. Vou chamar de bullet ball, que vai ser uma bola. E para fazer uma bola, eu vou adicionar um novo nó, vou adicionar uma mesh, que é uma superfície vetorial, mais ou menos isso. E aí, dentro dessa mesh, eu vou adicionar uma nova mesh do tipo esfera. E aí ficou isso aqui. Mas isso aqui vai ser muito grande pra gente, então clica aqui em cima dele e coloca 0.125. Aí ficou assim, esticado, então tem que mexer aqui na altura, é 0.25, que é o diâmetro. Então 0.25, 0.0125. Ficou aqui a nossa mesh. E aí a gente vai fazer uma colisão equivalente ao formato, que é uma bola. Então a gente vai adicionar uma colisão. E aí no shape, uma esfera. E aí ficou grande. O que a gente vai fazer? Clica aqui na esfera. Raio. Como eu falei, o raio é 0.125. Ficou aqui, ó, certinho, tá vendo? E aí a gente pode salvar. A bala faz parte dos enemies, então eu vou colocar aquela na mesma pasta. E vamos fazer o script dela. Vamos aproveitar. Então clica aqui, adicionar um script, create. A bala ela vai se mexer sozinha, então eu vou adicionar três variáveis. Vai ser velocidade, que é um vetor 3, vou começar zerado. O G, que é a gravidade dela, como ela vai ser atirada para baixo, eu inicio ela aqui com o vetor 3 para baixo. Aqui é uma constante de velocidade, tá? Então pode deixar 1. E se vocês quiserem mais rápido, aumenta aqui. E a gente vai criar uma variável de direção, que também é um vetor 3D, é um vetor de direção. Eu comecei com um valor qualquer para baixo, mas a gente vai mudar isso ao longo do tempo. Quem vai mexer nessas variáveis vai ser o nosso inimigo, que ele vai pegar a bala, vai criar a bala e vai atirar. Eu vou apagar essas funções aqui e vou adicionar o Physics Process. E dentro do Physics Process, vamos fazer o quê? A velocidade da bala vai ser essa conta mais igual a gravidade vezes o delta, tá? Então ele vai se mexer quase igual todos os outros corpos que se mexem, tá? É mais ou menos a mesma conta que a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai pegar, em vez de usar o Moving Slide, que nem lá do Character Body 3D, a gente vai usar esse Look At. Tá? Esse Look At é o seguinte, ele vai literalmente olhar para uma direção, então ele vai rotacionar o objeto em direção ao que a gente passar como referência, né, que é aqui dentro, que é um vetor 3D, que exatamente foi o que a gente criou aqui, uma variável de direção. A gente vai olhar para a direção que a gente quer e aí a gente vai, né, se mexer nessa velocidade aqui, nessa direção. Bom, e como o Lookat ele não é como o Move and Slide, ele não faz o move, né, ele não mexe, então a gente tem que fazer basicamente ele se mexer, né, ele andar para a direção que a gente acabou de setar.
E aí a gente vai fazendo isso usando o transform. A gente vai pegar a origem, né, como se fosse o centro da bolinha e mexer um pouco. E a conta é essa daqui. Essa é a lógica para fazer a bala funcionar. E a gente vai fazer a lógica agora para a bala sumir. Então a bala vai sumir assim que ela encontrar qualquer coisa. Ou se ela tocar no jogador, ou se ela tocar em algum ponto do mapa. Porém, se for o jogador, a gente quer que ele saiba que ele foi atingido por uma bala para a gente tomar uma ação em cima disso. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no nó pai, vou em nó. Então corpo entrou. Vou conectar aqui e vou fazer a nossa verificação de sempre, porque se for dentro de um jogador, a gente quer que o jogador... Então, assim como eu falei, se for o jogador, né, tiver no grupo player, a gente vai ter que disparar uma ação. Isso aqui ainda não existe, então se você rodar com isso vai crashar o jogo. Vamos terminar esse script e a gente faz isso depois. Então, resumindo, se a bala bateu no jogador, vamos disparar a ação que a gente vai fazer, e se não, a gente vai apagar ela do mapa. E aí é só dar um kill free. E ele vai ser apagado do jogo inteiro. Eu vou salvar esse script, vou copiar isso aqui, o nome direitinho, não pode errar. Eu vou fazer uma função nova, que é o mesmo nome que a gente acabou de copiar. E aí eu vou fazer o seguinte, como o level 3 tem que resetar o jogador, tem que fazer um respawn, eu vou criar um sinal. Ó, criei um sinal que é o chamado Player Hurt, e eu vou fazer exatamente isso, eu vou disparar esse sinal. Então é emit signal, o nome do sinal. Player Hurt, para o script de level 3 poder escutar esse sinal e disparar a lógica do respawn. Se o jogador tivesse vida, a gente podia fazer a lógica aqui, mas o nosso jogo funciona assim, é bem simples. Então a lógica dentro do jogador é só um sinal e essa funçãozinha aqui que está sendo disparada lá pela nossa bala, tá? Que atinge o jogador e faz essa função ser disparada. Então eu vou fechar essa aba do bullet, já está certinha. Eu vou vir aqui no nosso batch e vou criar um script para ele. Ele é responsável por criar a bala. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma constante bullet. Ela é o que? É uma package scene. Ó, tá vendo? Package scene é o mesmo símbolo de cena. Então significa que ele vai ter uma cena lá. E aí a gente tem que dar um preload, a gente tem que carregar ela na memória. E o nome da cena. Ó, se você digitar bullet, ele já completa. Então é a cena, ó, aqui, tem uma constante para a cena. Para ficar mais coerente, eu vou dar o nome de bullet scene porque é só a cena, depois a gente vai criar a bala. E aí para disparar essa bala, a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no 3D e vou adicionar uma área 3D também para ele detectar, fazer o scan do jogador. Então, vamos lá, vou adicionar uma área 3D, eu vou chamar ela de scan area. Nela eu vou adicionar uma colisão. Essa colisão vai ser do tipo cápsula. E aí a gente vai rotacionar ela, que é mais ou menos o scan do nosso carinha. E aí vai ficar pequeno, né? Então ele vai estar bem no alto. A gente vai colocar para cá. Eu vou alargar um pouco para ficar mais difícil. Eu vou salvar isso daqui. E aí para saber se isso ficou bom, eu vou adicionar ele no level 3. Então eu vou adicionar aqui o nosso... Aqui ó, enemy batch. Boto ele para cima aqui e dou uma olhada se tá boa a área. Dá para ser um pouquinho maior. Pronto, agora a gente já consegue detectar se o jogador passou aqui por ele, ó. E aí ele vai atirar no jogador. Então voltando aqui nele, vou voltar no script. Então vamos escutar assim que o jogador entrar na nossa área e vamos disparar a função de atirar, que a gente ainda não criou. Então também vou criar aqui a função shoot, que é atirar. Vou copiar e colar aqui o nosso if de sempre. Então se for do jogador, a gente vai atirar. Porém, eu já sei que eu quero passar a posição do jogador. Eu preciso da direção. Lembra que a gente criou lá na bala? Eu preciso da posição do jogador. Então vou fazer o que? Body, que é o jogador vai ser o body, na verdade, né? Ponto position. Porém, como a gente está trabalhando com nós em hierarquias diferentes, a gente vai ter que usar o global position, na verdade, que é a posição em relação à cena inteira, a cena pi, que é esse aqui. E global position. E aqui a gente vai ser... Vou escrever, ó, pos de position, tá? Vou receber esse valor aqui, que é um vetor 3D, como parâmetro na minha função. Aí, assim, agora eu vou criar a lógica de atirar. Eu vou criar aqui, ó, bullet, vai ser igual à nossa cena, bullet scene.instantiate. A gente vai colocar, vai setar as propriedades que a gente criou ali, né, os parâmetros que a gente criou no bullet. Depois de criar o nosso objeto, né, a gente instanciou o nosso objeto, a gente tem que adicionar ele
na cena, tá? Então vou pegar o owner, né, o nosso dono da cena que a gente tá, que é a cena do inimigo, e adicionar a nosso objeto bullet. Então a gente vai conseguir manipular ele. Fazendo isso, a gente vai adicionar a bala no ponto zero ou em algum ponto aleatório. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar a nossa bala na posição do nosso inimigo, que é a posição do nó que a gente está aqui. É o script do inimigo. Ele vai para o ponto zero do inimigo, vai ficar lá no meio do nosso morcego. Agora eu tenho que setar a variável direção, que é essa daqui que a gente criou. Eu tenho que dar esse vetor 3D da direção para a gente poder atirar em direção ao jogador. Então eu vou fazer essa linha aqui, ó. Vou criar uma variável chamada dir, de direção, que é do tipo vetor 3. Ela vai ser igual à nossa posição, né, a posição do bet, que é o nosso inimigo, global, então é global position, ponto, direção à posição do jogador. Então ele vai criar isso daqui, cria um vetor 3D que vai pegar a direção nossa e vai apontar para o que a gente passou aqui, que é a posição do jogador. Tá? Então criou o vetor, não sei qual que é, mas é naquele momento ele pegou e calculou a direção do morcego para o jogador. E a gente vai setar isso agora na nossa bullet. Então bullet.dir, que a gente tem lá, vai ser igual a dir, que é essa daqui, ó, direção daqui, tá? E a gente tem que setar o bullet.velocity, lembra? Que a gente tem lá. Velocity é igual, vai ser igual aqui, ó, a direção vezes 25. Velocidade também é um vetor, então a gente tem que... Eu copiei, aproveitei o vetor da direção certa e multipliquei por um valor de 25 para ser um valor ok e funcionar direitinho. Então a gente terminou isso daqui, eu não vou usar... Não usei essas duas aqui, eu vou apagar para ficar mais limpo. Vou dar um comando de S. Bom, a gente pode testar o resultado até agora. É bom ligar o debug. É bom ligar isso aqui, ó, Visible Collision Shapes. Aí a gente vê todas as colisões e aí eu vou saber quando que eu vou entrar na área. Ó, e tá vendo? Tomei um tiro. E aí como eu entrei uma vez, ele só vai disparar uma vez. Então se eu sair e entrar de novo, ele vai disparar outra vez. E aí a bala é apagada da memória, né, do nosso level assim que ela toca em alguma coisa. Então tá feito o nosso script do nosso batch. Eu vou fechar a bala, ele. Agora a gente vai fazer a parte do respawn do jogador. Então assim que ele tomar um tiro, ele vai voltar pro início, igual os spikes que a gente fez. Eu vou vir aqui, ó, no nosso player. Lembra que a gente criou aquele sinal on player hurt? Ó, ele tá aqui. Eu vou só escutar ele. Então, fui pra cá. A lógica é a mesma do spike, então pode copiar e colar. Player position, a gente vai pegar no already, atualizar a posição inicial do jogador. E no player hurt, né, no dano, a gente vai colocar, voltar para a posição inicial. Vai pegar a chave e colocar para false, o resky, e vai colocar a visibilidade da chave para true. Então a chave vai aparecer de novo caso você pegue a chave e tome um dano. Tá? Igualzinho os spikes. E aí só para testar rapidinho, a gente vai chegar lá, vai tomar um tiro e vai voltar. Bom, e como vocês perceberam, como eu copiei e colei tudo do level 2, tá? O resto já estava aqui, então tem a lógica da chave, tem a lógica do resto tudo. O script do level 3 está pronto. E para finalizar o jogo, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos fazer esse bat, né, o nosso inimigo se mexer e não ficar parado que nem um panguão lá. E assim a gente adiciona uma dificuldade no nosso level e vamos completar o game com isso. Para isso, eu vou fazer um path e um path follow. Eu tenho um vídeo aqui no canal, então se você tem curiosidade, eu vou fazer rapidinho. E se você ficar com alguma dúvida e quiser ir um pouco mais a fundo, assiste o vídeo, vou deixar um card aqui em cima. Vamos lá, eu vou adicionar aqui no meu level 3 um path. O path vai desenhar o caminho que ele vai seguir, então eu vou desenhar aqui, vou colocar em top view. E aí para criar o path follow, eu clico aqui no maisinho e vou criar uns pontos. Ao criar assim, com top view, é só pegar ele e jogar para cima. Clica aqui em move para não bagunçar o coreto, bota para cima. Tá vendo que ele não fechou o círculo, né? Então a gente fecha o círculo aqui, com esse botão, fechou. Aí como não está redondo, a gente vai arredondar isso daqui rapidinho, com essa ferramenta aqui. Pronto, aí eu deixei o caminho mais sinuoso para ficar mais natural. Vou criar um path follow dentro do path follow. Vou criar um path follow dentro do path. Aí eu vou deletar o batch daqui, tá? Deletei ele dali e vou adicionar ele aqui. Que aí ele fica certinho ali no ponto, tá? Se eu arrastar aqui direto, vai bagunçar, beleza? Bom, eu já sei que ele tá olhando pro lado errado, ó, tá vendo as setinhas estão apontando para cá? Significa que ele vai fazer esse caminho, ele tá de costas para lá. Então vamos clicar aqui no nosso batch, vamos aqui, vem no transform
e coloca menos 180. Ó, foi pro outro lado, Ctrl S, e agora ele está olhando para o lado certo. A gente tem que programar isso para ele poder seguir o caminho. A gente faz isso lá no nosso script do nosso batch, então eu vou abrir aqui. Essa é a parte do código para fazer ele seguir. Tem que criar uma word var, e esse 2 pontos significa que ele vai pegar o carinha de cima, ó. Significa que a gente está aqui, né? Estamos no script dele, ele vem e vai pegar o pathfollow 3D para fazer a lógica, que é esse follow. Esse follow tem o progress rate, vai de 0 a 1, então começamos no 0 e vai até o 1 no nosso twin, e o tempo de 16 segundos. Para mais detalhes, assista o vídeo que eu tenho sobre path e path follow 2D, e o 3D é a mesma coisa. Vou dar um Command S e vou testar o nosso game. E aí ele está andando lá bonitinho. Podem ver mexer na constante de velocidade para ser mais rápido, tá? Mas aí o desafio é pegar a chave, eu já sei que ela está lá, e ir para a porta. E aí se por acaso ele me achar, ele vai atirar em mim e eu vou dar um respawn aqui. Vou aumentar um pouco a velocidade e vou finalizar o game. Para finalizar o game, eu vou colocar rapidinho só uma tela de você ganhou, só para não ficar muito estranho. Criei uma cena aqui de UI, vou adicionar, ó, vou vir no 2D, que é uma cena de UI. Pegou o tamanho da tela, vou adicionar uma label. Vou escrever aqui win, colocar aqui center, colocar no centro. Cliquei aqui para expandir. Vou vir aqui no font size e colocar 54. Vou adicionar um botão de restart. Vou salvar o nó, Command S, shared, nova pasta, UI, tudo UI. Aí vou criar um script, foi para o lugar certo. Vou escutar o botão no preset, connect. Eu vou copiar e colar a lógica aqui de passar de level. Colei. Vou apagar esse daqui. Vou vir aqui no level 1. E vou arrastar a cena do level 1 para cá, ó. Aí vai dar um restart no game. Isso aqui eu não preciso. Aí eu vou dar um Command S. Vou fechar isso daqui. Vou vir no level 3. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Em vez de win, ó, call deferred. Vou fazer igual. Cena. Arrastei para cá. Estou no level 3, vou começar do level 3 a testar. Peguei a chave aqui escondida. Aí apareceu a tela, o botão ficou errado, eu fiz besteira ali. Mas se der um restart game, ele volta aqui pro level 1 e você consegue jogar de novo. Pronto, ó. Tem que arrastar a referência dele para cá. Pronto, arrumei a tela. É só arrastar a referência dele pro meio do botão, que é isso daqui, tá? Porque senão ele se perde, vai para lá. Dá um Command S e aí o jogo tá pronto. Eu espero que você tenha gostado, que você consiga fazer esse jogo. Quero que vocês usem a imaginação aí. Pode criar mais inimigos, pode fazer o inimigo de algum jeito, de outra forma. Lá na nossa pasta de models tem outros inimigos, tá? Tem um besouro, então você pode adicionar um inimigo de chão. Pode fazer ele seguir o jogador. E aí vocês podem usar esse Navigation Region para fazer ele seguir o jogador. Então assim, as possibilidades são inúmeras. Eu vou fazer um outro vídeo fora essa série. Eu vou pegar esse projeto e vou colocar ele no meu celular. Eu vou mexer só na resolução da tela. Vou exportar ele para o meu iPhone e vou jogar aqui. Então vou fazer um vídeo bem curto, que o objetivo é fazer um game mobile. Ele está bem simples por causa disso. Por último também, se você quiser ligar a sombra, vem aqui na nossa luz e liga aqui as sombras, tá? Para ficar mais bonito. Então se você fez o jogo e quer só para PC, liga a sombra aqui, ó, na nossa luz. E aí o jogo fica mais bonito. Aí ficou com outra carinha, tá? Mas também pode ligar para o celular. Eu vou ver o desempenho. Vou ver o desempenho no iPhone e no Android para ver se fica muita diferença. Então assim, siga o canal. Se você quer aprender mais sobre jogos 3D, é só seguir o canal, curtir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse projeto disponível no meu Buy Me a Coffee. Então se você quer esse projeto bonitinho, eu vou dar uma mexida nele, vou deixar ele um pouquinho melhor. Então se você quer ajudar o canal, pode comprar lá o projeto, vai ser um valor simbólico. Isso não tira o direito de você perguntar em qualquer um dos vídeos aqui do tutorial suas dúvidas. Entra lá no Discord também, vou deixar um link aqui na descrição do canal. Se você tem dúvida, quer trocar uma ideia, tem uma galerinha lá, é só entrar no canal do Discord e a gente se fala por lá. Eu também gostei bastante. E muito obrigado e até a próxima.